Quem está orientando o trabalho dele é a Sânia, a professora Sânia, certo? Então a professora vai dirigir a banca a partir desse momento. Para... Obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, antes de começar a apresentação, eu gostaria de dizer para vocês o quão importante foi conhecer o coaching aqui em 2009, dentro da SPU, como uma palestra com o professor Paulo Vieira, onde eu embaso, de acordo com as informações do Instituto Paulo Vieira, eu montei o trabalho justamente em cima da minha profissão, onde eu já atuo há 17 anos na área de tecnologia da informação e procurei fazer justamente um estudo de caso dentro dos meus clientes, das empresas, dos clientes e também dentro da minha empresa. Primeiro algumas informações básicas para poder situar a todos, né, o que é o coaching, como que anda o coaching no Brasil e quem exerce o coaching como é chamado, porque diversas vezes nós veremos no decorrer dos slides a palavra coaching e coachee, né? Só para situar a diferença, né? Coaching é o processo, okay? Coachee é a pessoa que recebe, no caso, o nosso cliente, nesse caso, e coach, né? O profissional que vai adotar isso como uma consultoria, como uma aplicação de conhecimento. Pensando nisso, na utilidade, da forma que o coaching me trouxe até aqui, me traz novamente esse ano e espero continuar estudando mais ainda coaching, eu procurei implementar todo o conhecimento de coaching dentro de alguns ambientes de tecnologia da informação. Na parte de desenvolvimento de websites, na parte de gestão de projetos, que eu trabalho com infraestrutura em tecnologia da informação, e pensando também no auxílio desses projetos, o controle e a melhoria da qualidade do atendimento. Porque a grande dificuldade que nós temos hoje com técnicos, analistas, enfim, vai desde o alto nível de estresse, que é a profissão hoje para alguns estudiosos, a profissão mais estressante, e é a que demanda um certo conflito entre os clientes e os profissionais. A gestão de tempo, então, ela é um desafio dentro das organizações, né? Nos últimos anos, nós saímos lá de trás do conhecido CPD, que era só processar dados, né? E no atual, hoje, visto como tecnologia da informação. Então, hoje, quando a gente trata de informação, nós passamos lá de trás. Temos 3 processos fundamentais: dado, informação e conhecimento. Né? Antigamente nós processávamos dados, não transformávamos isso em informação, não utilizávamos recursos tecnológicos para que isso fosse estratégico. E o desafio dentro das organizações hoje é que tenhamos profissionais preparados para utilizar a tecnologia da informação de forma estratégica, para que os negócios não tenham a tecnologia da informação como um peso, não como uma despesa ou um custo dentro da empresa, e sim como um investimento. Se eu invisto na área de TI de forma, claro, estratégica, eu posso aumentar os lucros, posso reduzir meus custos, enfim. Nos últimos anos, inclusive, com a crise mundial de 2008, nós temos exemplos de que o que mais cresceu no mercado foi a tecnologia da informação, justamente para que até nesse momento fosse estratégico diante da crise. Para que utilizasse o coaching, mais precisamente o coaching integral sistêmico, que é o nosso método, de acordo com o Instituto Paulo Vieira, eu procurei montar da seguinte forma: utilizar todos os padrões de qualidade e certificações que eu implemento dentro das empresas, tá? Que são relativos à ISO 20000, mais especificamente o ITIL. O que é o ITIL? Information Technology Infrastructure Liberty, né? Que é uma biblioteca de melhores práticas da tecnologia da informação que as empresas
médio e grande porte adotam, porque sempre que há alguma mudança dentro da empresa, há um comitê chamado de Change Management, que são os gestores de mudanças, e eles sempre são avisados de qualquer mudança dentro da empresa. Isso é um padrão de qualidade fundamental dentro das empresas, não só de tecnologia da informação, mas as empresas têm uma área de TI bem estruturada. Então isso, eles utilizam bastante o ITIL. E nós estamos agora no ITIL versão 3. O que é isso, para quem não conhece? O ITIL versão 1 e 2, que aliás, originado na Inglaterra, né, ele parte do princípio de máquinas, equipamentos e até software. Já na versão 3, desperta-se no profissional interesse, que hoje, desde 2008, essa versão 3 vem sendo adotada pelos profissionais, eles colocaram mais um pilar. É um pilar chamado pessoas. E quando esse pilar nasceu em 2008 no ITIL V3, o nível 20 mil usando, então não são máquinas, equipamentos e software mais. Temos que pensar também no people, temos que pensar nas pessoas. Então, com isso, eu pensei, bom, se eu estou adotando isso como empresa, por que não já ir mais à frente e utilizar o recurso do coaching integral sistêmico? Nós temos alguns exemplos ali das empresas que mais cresceram nos últimos anos no TI, né? A Apple, né, embora tenha ficado em 17º lugar, por isso eu coloquei essa imagem, demonstra que foi a que mais cresceu. Né? E por que a Apple? Eu admiro muito, por exemplo, o Steve Jobs. Steve Jobs, ele diz o seguinte, ele tem uma frase que ele diz que não importa o que você deve fazer em termos de produtos, nós sempre buscamos o que as pessoas querem, né? Aquela coisa, a pesquisa de mercado, o que aquela região precisa, eu vou lá, boto aqui e coloco lá. Steve Jobs já diz o seguinte, que quando você já colocar aquilo no mercado, a pessoa já vai querer outra coisa. Então Steve Jobs, ele já é um pouco contrário a isso. Não que ele não seja adepto às tendências de mercado, sim, muito. Mas ele procura ser desafiador. Ele procura fazer aquilo que ainda ninguém viu. A exemplo do iPad, que é uma coisa revolucionária. O iPad talvez seja um marco zero agora na história da leitura no mundo, onde as pessoas podem carregar milhares de livros sem ter um peso de 10, 20, 30 quilos nas costas. Ela vai carregar quantos milhares de livros ela quiser ali. Por quê? Porque ele consegue pensar nas pessoas. Então, por isso eu uso o nome do Steve Jobs. Do coaching ao IT coaching. Então, eu saindo do coaching integral sistêmico, que é o que justamente procura trabalhar focando nas pessoas, os pilares da vida, porque o coaching integral sistêmico, diferente do coaching tradicional, ele trabalha todos os pilares da vida, seja ele o religioso, o emocional, o conjugal, o familiar, ele trabalha todos os pilares da vida. Então, por que não utilizar o coaching integral sistêmico dentro dos projetos de TI? Né? Os projetos de tecnologia da informação, no caso, já mais voltados a tanto o ISO 20000 quanto o ISO 9000. No ISO 9000, mais precisamente, utilizamos o recurso do PDCA, que é planejar, executar, checar e agir. Plan, do, check, action. Né? E quando utiliza esse recurso do PDCA, nós chegamos dentro desse método com o coaching integral sistêmico, trabalhando todos os pilares da vida do profissional de TI. Aí eu chego, peço desculpas na imagem, está meio estourado aqui o slide, mas a ideia é justamente essa. Do lado esquerdo, utilizar do lado esquerdo da imagem, né? Você vai utilizar, despertar no profissional de TI todos os padrões, tá, de certificação mesmo que o profissional preparado tenha, tal, que a empresa queira. Do lado direito, a inteligência emocional, as questões do método, dos métodos justamente que fogem ao padrão, né, aquela coisa que é mais exato. E para fazer a ponte
entre esses dois lados do cérebro, dizendo assim, o coaching integral sistêmico, que é o que justamente utiliza todos os pilares da sua vida, né? Trabalha todos os pilares da sua vida, mas de forma alguma deixando todos os padrões, como o PDCA, como o ITIL, os padrões de qualidade que nós costumamos utilizar. Então, o que se propõe nesse trabalho não é deixar de lado tudo que o profissional fez e conseguiu até agora, toda aquela bagagem que ele conseguiu até agora, e sim utilizar os recursos que ele aprendeu profissionalmente com os recursos que o coaching integral sistêmico disponibiliza. As mudanças observadas nos profissionais, comportamentais, presentes na empresa, a ausência de metodologia adequada para transmitir o usuário com uma linguagem simples. O que é isso? O profissional de TI tem essa pequena falha. Ele, em alguns casos, ele não consegue falar a linguagem do usuário. Chegou ao ponto, eu coloco até no trabalho, que chegou ao ponto, muitas vezes, da palavra usuário no Brasil ser pejorativa. Veja que interessante. Hoje, para os profissionais de TI, se você falar usuário, ele está xingando uma pessoa. A que ponto chegou isso? Eu falei, gente, não pode. O usuário é aquele que usa um serviço. Não é aquela pessoa que não sabe de forma extremamente técnica utilizar a ferramenta. Então, isso é muito preocupante. Então, no suporte técnico, nós utilizamos, inclusive, na minha empresa, nos meus clientes, nós utilizamos a maneira para que o funcionário pudesse controlar melhor o seu racional, o seu emocional, utilizando os padrões de qualidade, mas entendendo que, acima de tudo, eu preciso ter mais paciência com aquela pessoa. Se para mim é óbvio clicar em um botão, configurar uma página, de repente para aquele usuário não é tão óbvio assim. Aqui, bem rapidamente, isso é uma planilha para você ter aqui uma empresa de desenvolvimento de website utilizando recursos, utilizando inclusive padrões de qualidade para projetos, tá, como PMI, né, Project Management Institute, né, utilizando o livro de PMI, eles fazem um levantamento de informações que são extremamente técnicos. Por exemplo, se você quer desenvolver uma página na internet, você me sugere quais as 3 páginas na internet que você gostaria que o seu site fosse parecido. Tudo bem, isso não é proibido, mas a gente não pode focar nisso. O funcionário ele tem que ser mais criativo. E como é que ele vai despertar essa criatividade? Utilizando o coaching integral sistêmico. Então, aquele dos pilares do ICE que eu falei agora há pouco, né? Processo, produto, pessoas e parceiros. Obrigado. Portanto, o Brasil é apontado como o 7º mercado de software em nível mundial. Então, por que não nos preocuparmos mais com os profissionais mais criativos, mais pacientes, né? E também que saibam falar melhor a linguagem dos usuários. E usuários, aqueles usuários respeitados, não usuários que se sintam menosprezados. Portanto, o método utilizado, eu tenho até alguns gráficos aqui, talvez não dê tempo de entrar em detalhes de cada um, mas o método utilizado, então, é justamente isso. Utilizar o coaching integral sistêmico que trabalha todos os pilares da vida, de um lado, de outro lado, utilizar o método, os métodos de padrões, certificações na área de TI, como ISO, como ITIL, como o método PDCA, mas jamais deixando que esses padrões de qualidade também esse método utilizando a parte emocional e trabalhando todos os pilares da vida de um profissional, eles juntos possam fazer sim uma qualidade, uma excelência no atendimento e na gestão de projetos na área de tecnologia da informação.
apenas como ferramenta, há como exemplo o Skill Open Limit, onde é uma ferramenta do coaching integral sistêmico, onde nós fazemos um mapeamento e foi utilizado com os profissionais. Eu tenho aqui as fichas, posso compartilhar com todos, eu não divulgo os nomes aqui, por uma questão ética, né, que foi realmente algo que eu prometi aos clientes e as pessoas que me procuraram para isso. Porque ela ali, ela descreve os sonhos dela, ela descreve ali os objetivos de vida dela. Então isso é extremamente ético, mantém o sigilo de cada um. Aqui são as pessoas, né, que foram entrevistadas, ensino médico, completo, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, e em alguns CIO, que são objetivos da área de TI. Por enquanto, eu acho que é isso. Algo muito importante, porque é um evento aberto para o público, e não é proibido para qualquer cidadão, qualquer parte do planeta, qualquer assistir. É um evento que faz parte dos processos mais importantes da vida. E é um evento de uma série de pressupostos que facilitam a comunicação daquilo que está sendo feito com o mundo. Senão a universidade ficaria tão isolada, né? Ela seria uma representação de uma elite intelectual desassociada da realidade da vida. É por isso, né, que eu cada vez valorização e entendimento. Todos da humanidade, não do espiritual, não do espiritual, nem dos professores que estão aqui, não do espírito. Então é um prazer muito grande você ter esse privilégio de participar de uma banca examinadora. Por vários motivos, né? Na verdade eu vou perceber que a gente está daqui enriquecido porque nós somos privilegiados. Nós somos os primeiros que fizemos o trabalho, nós somos os primeiros que tentamos colaborar com alguma coisa quando podemos, mas eles têm dúvida e aprende mais no processo. Então, são professores que associa toda uma série de experiências dos outros na nossa. Tem muito sacrifício, tem muita dor. É só uma questão de querer, uma questão de vontade. O Alan, Daniel Barros, Oliveira Barros, no meu ponto de vista, ele fez um trabalho de excelência. É um trabalho de excelência e também é um trabalho inovador. Por que é excelente? Porque ele está muito bem feito. Por que é inovador? Porque é um trabalho que você não percebe de cara que ele está dentro das necessidades do terceiro milênio. O terceiro milênio, nós estamos no terceiro milênio, ele tem caráter multidisciplinar. O obstetista, o professor, o profissional, será muito difícil conseguir sobreviver e ficar olhando o mundo com um binóculo. Nós temos que estar olhando o mundo com uma visão que eles chamam de visão holística.
está reunindo coaching, que é algo nascente, algo emergente, né? Algo em evolução. Coaching moderno, coaching sistêmico. O coaching já existia um pouco antes como forma de direcionar, né? Mas aqui é mais profundo. Hoje já se fala de um coaching da estrutura do ser. O ser tem um ministério emocional, um ministério cerebral emocional, um ministério cerebral lógico nacional, e existe uma força divina fazendo com que cada um de nós seja um, né? E se caracteriza de uma forma diferenciada do outro. Então, hoje, tenta chegar para estabelecer uma harmonia, uma integração, uma sintonia entre as partes que constituem o todo. Então, isso é uma das partes do programa. Mas aí ele vai lá no fundo, né? E diz assim: eu quero juntar isso com a tecnologia da informação. Sendo que a tecnologia da informação eu não mostro na hora de desafio hoje. Porque é a tecnologia que mais cresce no planeta, numa velocidade incrível. Se você parar durante 3 meses de acompanhar o que está acontecendo, você já se transforma num analfabeto tecnológico. Você não vai ver o que está acontecendo, ver quais são as novidades, quais são as publicações, quais são as tendências. De repente não está mais nada. Não dá nem para ligar o botãozinho mais, né? Porque é complicado, você liga e não sabe o que acontece. Né? Então, veja, uma coisa altamente grave, altamente até via do mundo espiritual, e é a mente humana, associada com algo muito prático, muito internacional, que é a tecnologia da informação. Mas lá ele vai além. Veja, nem é meu orientando. Eu estou falando do trabalho que eu li, que eu analisei. Né? O Alan vai além. Ele diz assim: gestão de projetos. Porque nada na vida pode ser feito com eficiência e eficácia, ou seja, bem feito, se você não trabalhar com projetos. Você precisa conhecer o mundo que você vive, o seu cenário, as suas condições, as suas fraquezas, as suas forças, como diz lá o forte da vida, né? Outros partidos, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são as alternativas, qual é a tomada de decisão, o que eu vou fazer. O projeto, a intenção, o objetivo, ou outro objetivo. Veja que ele está propondo isso, o trabalho, e aqui na frente, em cerca de livro, essas coisas todas. Daí eu tenho começado dizendo que é um trabalho de fundo, que é um trabalho inovador. Pelo menos do meu ponto de vista modesto, pelo menos do meu ponto de vista de aprendiz do conhecimento humano. Porque a gente está aprendendo a cada vez mais. Né? E aqui confesso que eu aprendi, estou aprendendo. Tá? Muito bem elaborado. Mas olha, tudo na vida pode ser melhorado. Vírgula, sempre. Vírgula, inclusive nós só. Essa oportunidade de melhorias, elas existem e eu estaria me omitindo. Se fizesse parte dessa banca aqui, não dissesse: eu quero contribuir no seu trabalho. Eu quero que ele fique melhor. Ele é excelente. Mas eu quero que ninguém me abuse dele. Então, o pouquinho que eu sei, eu vou juntar aqui. Eu só vou apontar no seu trabalho algumas complementações metodológicas. Estou falando cultural só para valorizar o discurso. Eu poderia falar simplesmente de metodologia, né? Mas alguns aspectos metodológicos que não obscurecem o seu trabalho. Absolutamente, eu continuo dizendo que é um trabalho excelente, inovador, perfeitamente dentro da proposta acadêmica, de construir o conhecimento e de fazer uma busca no mundo melhor para todos nós. Mas tem algumas coisinhas, por exemplo, você tem uma cidade de sigla, né? Sigla é quando a gente faz só as letrinhas, né? Então a gente no trabalho tem que dizer: essa sigla representa tal coisa. Ele fez isso, ele brilhantemente. Só que não colocou em ordem alfabética. Tem só que o professor não está em ordem alfabética. Precisa colocar em ordem alfabética. Eu estou anotando aqui. Você vai receber
isso, né, essas orientações, e vai ter oportunidade de ver isso melhor. Lá no meio do caminho, eu repeti o quociente de inteligência 2 vezes. Apaga uma delas, tira uma parte. Não pode ficar fazendo isso. É muito importante desse sistema que ele fez, nada importante. É uma questão só de colocar dentro do formato. Separar o glossário, porque junto com a lista de siglas, você ensaiou colocar um glossário. O glossário é como se fosse um dicionário das principais palavras que o trabalho aparece, e como o trabalho é público, ficou claro, né? O trabalho é que eu vou para uma universidade, qualquer pessoa do planeta pode ter acesso a esse trabalho, mesmo que seja ignorante, mas se quiser aprender, tem lá um trabalho. E vai olhar umas palavras que não entende. Então a pessoa já vai ter uma dificuldade, ele vai lá no cantinho e fala, essa palavra é tal coisa. É por isso que já fez tal glossário. Você pensou fazer um glossário, misturou com a sigla. Não, separa. Glossário é glossário, isso. Sigla. Completar o glossário. Você colocou 4 palavras no glossário, aqui tem bem mais do que palavras técnicas. Palavras que para mim não tem mais. Eu entendo também que precisaria construir 2 itens. O intensitivo, que é aquele que diz, o assunto tecnologia de informação apareceu na página 20, na página 45, na página 56. Porque se o livro da tecnologia de informação, se um profissional lá, ele fala, onde está o meu conhecimento aí dentro? Né? Ele vai saber, está em tal página, tal página, tal página. E o uso onomástico. O onomástico quer dizer, você citou vários autores, muito bem citados, destaque o bom uso das citações que você vê, mas lá no cantinho era interessante colocar os nomes de uma alfabética, quer dizer, fulano que tem tal página, fulano, né? Mas tem que fazer um tributo, aqueles que colaboraram com a gente, não sabem que colaboraram, eles sabem que eles colaboraram, que eles colaboraram naquele conhecimento. Isso sugere também separar o conteúdo por parte. Porque você vê o seguinte, 1, 2, 3, 4, e fez uma sequência, né? Eu sugeriria estar fazendo parte 1 do trabalho, parte 2 do trabalho, a evolução histórica, parte 3 do trabalho, o coaching, parte 4, assim por diante, porque ele acabou sendo assim, currículo. Assim fica dentro do formato comercial e divulgação. Mas são questões absolutamente metodológicas, não prejudicam o seu trabalho. Só dá oportunidade para que eu faça esses comentários. Senão eu chego aqui e falo, excelente, maravilhoso, e não contribui com nada. Mas ainda quero fazer 2 perguntas sobre dentro do conteúdo. A primeira pergunta é qual é o seu entendimento sobre inteligência cultural. E dentro desse aspecto da inteligência cultural, que papel exerce a multidisciplinaridade? A grande preocupação, professor, de utilizar essa multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade é justamente reunir todos os padrões de qualidade, sejam eles quais forem. Hoje, profissional, para conseguir uma colocação no mercado de trabalho na área, seria sempre exigido diversas certificações. Certificações Microsoft, certificações físicas, certificações de renome no mercado, certificações de grandes marcas. Isso, é claro, que deve ser levado em conta também hoje, reunindo essas 2 forças, essa inteligência emocional, essa inteligência também cultural, né? Pois a nossa área é uma área de TI, ela é uma área de exatas, né? Falamos muito em TCP, protocolo TCP/IP, né? Número de IP, linguagem binária e tal. Então, alguns profissionais nos últimos anos, realmente, eu posso dizer até que faltou isso nas formações iniciais, né, de graduação,
porque não se tinha conhecimento o quão poderia ser estratégica a tecnologia de informação das empresas. Então, justamente isso. Unir essas duas coisas, um profissional e, acima de tudo, não importando qual o nível hierárquico dentro da empresa ou de formação. Isso indifere. Isso pode ser utilizado desde o menino mais novo, que eu tenho dentro da empresa, que tem 17 anos de idade, que está cursando ensino médio, até os grandes CIOs na empresa, que é muito parecido com o CEO, né, com o CEO da administração, e na TI nós chamamos de CIO, que é o top da nossa profissão, que é o executivo da área de TI. Então, é justamente isso, utilizar para ter mais criatividade, mais paciência, né, e realmente ter um controle e organização mesmo, não organização mesmo com seus métodos, com controle da produção. Obrigado.
humanidade precisa lutar para criar meio onde o desenvolvimento seja amplo e perfeito. A humanidade precisa enquanto a gente fala de TI, é alguma coisa altamente segregadora. O TI, ele beneficia alguns e une a tecnologia une as linhas do tempo e marginaliza outras. Na mesma forma, como que você conseguiria minimizar esse problema? Você entendeu a minha colocação? Eu acredito plenamente. Primeiro assim, pelo impacto que o coaching de integração causou na minha vida num curso, como diria Paulo Vieira, para quem já conhece aqui. Então, é um método muito rápido. O que a gente vem insistindo nos últimos anos, eu acredito plenamente, eu acredito que é possível, mas o que eu investi nos últimos anos foi tentando mudar as pessoas, tentando sempre acolher minha equipe de forma que eu pudesse tentar mudar cada um. Eu descobri agora, quase 2 anos depois, que eu estava completamente errado. Eu gerenciei uma equipe de TI durante 11 anos dentro de uma universidade, uma pequena faculdade, e eu sempre tentei, eu sempre tentei mudar, mas eu descobri que a gente não muda ninguém. Nós não mudarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos métodos. Então, o grande segredo é: eu preciso mudar. Se os outros vão mudar depois, isso é uma consequência do meu trabalho. Se os outros vão falar comigo de uma forma diferente, isso é uma consequência das minhas atitudes. Então, primeiramente, a aplicação, o que mais fascinou com o coaching integral sistêmico é isso. O comportamento é o jeito que de repente eu possa ter mudado em casa, na empresa, no trabalho. E na verdade o trabalho ele é um reflexo disso. Se você vem bem, se você já brigou com a esposa, com os filhos, se você vai para o trabalho, é difícil você conseguir estar 100%. Até adotei alguns métodos, depois eu posso até trocar algumas figurinhas aí. Quando eu vou ministrar minhas aulas à noite, eu venho com uma carga de trabalho emocional muito grande da manhã e da tarde, da empresa, dos 7 funcionários e tal, que eu pego e fico de 20 a 30 minutos dentro do carro no estacionamento da faculdade, esperando para entrar, porque os meus alunos não têm nada a ver com o que foi meu dia. Eu tenho que separar. Assim. E com a equipe de TI é a mesma coisa. A problemática, o que mais envolve é o seguinte: na TI, o cumprimento de prazos é uma coisa que é difícil para quem não é da área entender. Puxa, é o que mais tem problema. Eu sou consultor de algumas empresas, eu sou chamado nessas empresas e diretores de empresas falam: olha, o que eu faço com o meu funcionário? Tá? Eu pedi um relatório em SQL e tal, e há 3 semanas me entregou esse relatório. Mas peraí, vamos ver, será que o funcionário realmente não está, ele está com um problema técnico ou ele não sabe dar prazo, por exemplo? Então isso já é um fator estressante, cumprimento de prazo. Porque... Não, pois não. Tá, ok. A primeira coisa é a desconfiança. Confiança, então, que é o que se chama, Paulo Vieira chama de matar a franja, até desculpa informal, né? É claro que eu não pude escrever isso, eu queria muito colocar matar a franja no trabalho, mas não ficaria muito acadêmico, né? Mas a primeira coisa então, isso mas você chega o pessoal achou que esse cara tá louco, né? Pessoal, eu ia abraçar as pessoas no primeiro dia, na primeira sessão, porque eu tentei trabalhar primeiro, nos primeiros dias, tentando no individual. Não deu, professora. Então eu tive que trabalhar o team coach primeiro, né, fazer com que
esperar que melhore isso com um grupo e tal, e depois trabalhando o individual. Mas logo em seguida, horas, não é nem questão de dias, horas depois o pessoal já começa a aceitar e pedir. Olha, faz comigo, tá ótimo, porque eu estou precisando disso. Ah, você não vai cobrar? Não, de forma alguma, eu estou precisando de você. Né? Então a gente acabou trabalhando e você nota que é muito rápido a forma que a pessoa consegue se organizar, consegue atender melhor um cliente. Espera lá, qual que é o seu problema? Né? Então quais seriam as possíveis soluções? Não pegar simplesmente, ler um script como aquele que eu coloquei no slide que tem um script aqui, não simplesmente pegar um script dele e falar, tá ali. Ler um script, isso, gente, está robotizando as coisas. Então, é simplesmente ligar num telefone e falar, tem um ser humano do outro lado, uma gravação, um arquivo MP3 rodando. Então, isso eles entenderam. Eu preciso ter um contato com esses clientes, os profissionais, os técnicos, eles entenderam. E só para encerrar, professora, eu consegui, logo nos primeiros 3 dias, um aumento de produtividade significativo. Um aumento de produtividade com satisfação. Uma coisa é você falar que uma fábrica fabricava 100 veículos, hoje fabrica 1000, mas as pessoas estão morrendo. Não é isso. Uma equipe minha fazia 3 visitas técnicas por dia, assim, chorando mesmo. Num belo dia, eles saíram para satisfeitos e tal, fizemos uma execução e tal. Eles atenderam 6 chamados numa terça-feira, que é sexta-feira, atenderam 6 chamados, e o mais interessante, que dos 6 chamados, os 6 que eu falei, meu Deus, eles vão no final da tarde, vão querer sair correndo e tal. O cliente ligou, mandou um e-mail, depois eu posso mostrar esse e-mail, falando, Alan, muito obrigado, ficou ótima essa estrutura, tá lindo aqui, tá bacana e tá tudo funcionando. Eu peguei, encaminhei o e-mail e compartilhei isso com eles, porque eles têm que saber disso. Está tendo resultado. Mas você poderia ter acrescentado essas informações que eu tenho deixado a você no seu trabalho. Mostrar de fato o efeito desse trabalho, embora tenha
palavra-chave aqui. Diferencial e criatividade. É o que a gente sabe muito hoje. Você aprender na faculdade, na pós-graduação, o que é um livro, o que é um PMI, o que é um método IQ, livros por aí afora, é simples formar um profissional. Você pega 200 pessoas, coloca dentro de uma sala, você conseguir ali 10, 18 que consigam a certificação, de repente atenda uma empresa, você tem pessoas aptas a trabalhar com aquele determinado assunto, com aquele determinado projeto. Com essa concorrência do mercado profissionais que estão migrando para o Brasil, é uma coisa que acontece, aliás, já no mundo, né? A palavra-chave é criatividade, né? Como eu disse ali com diferencial, como eu disse ali com o Steve Jobs, por exemplo, não é fazer o que todo mundo faz e fazer melhor, porque o que a gente aprende é isso, né? Pegue, está pronto, né? Vamos tentar implementar alguma coisa aqui. A geração combo, né? Eu tenho a CD-ROM, que depois vira DVD, e depois CD, DVD e gravador de DVD só, pelo mesmo preço que era o CD há 10 anos atrás, né? Nós não podemos ter combos, né? Então, não é apenas agregar isso, realmente ser diferente está na frente. Então, como eu disse para você, é a questão do script. Não é pegar um script e seguir só isso ali. É ser diferente, ir na frente. Porque provavelmente muitas das pessoas que vão até lá, inicialmente, que vão para o Brasil, que vão em busca, que vão para essas empresas que falta, né? A gente sabe que falta muito. Até nós, com microempresas, sabemos a dificuldade que nós temos para arrumar, às vezes, um técnico de matemática é muito complicado. E mesmo que você não seja muito exigente, porque nas coisas é muito difícil. Então, a questão é fazer com que as pessoas que tenham esse acesso ao coaching integral sistêmico, que tenham acesso a não só focar a qualificação, porque você pega o currículo da pessoa, ele tem lá 200 certificados, e ele não tem um trabalho de certo, motivação, criatividade, atendimento. Então isso é preocupante. Ele pode ter 10 páginas do currículo, mas se ele não trabalhar esse lado emocional para equilibrar o racional né, fica meio complicado. Então eu acho que o que falta e o que a gente tem que correr, né, é realmente trabalhar dessa forma. Eu vou fazer a minha parte e quero muito que isso seja contaminado. Porque hoje o mundo está globalizado, mas o homem não está. Então ele quer estar globalizado, ele gostaria de participar, mas
acho que nós, os brasileiros, a gente tem muita coisa que falta justamente esse tipo de cultura, essa participação, esse conhecimento, que vocês em outras culturas já coisa muito fria. E o curso melhor que está procurando aplicar, que não é uma coisa simples, é muito profundo, e o tempo que você desenvolve o trabalho realmente tem muito curto. Mas se conseguir passar a intenção, talvez até dando continuidade, você quer fazer o PhD, você quer dar continuidade, você faria um trabalho bem mais profundo, mais tempo, aplicando todas essas coisas que você tem utilizando agora. Então, eu tenho que parabenizar, porque com tudo que você aprendeu, quando atrás de muita coisa, é o exemplo da mudança que é possível, que acontece, que é o amor da tecnologia. Parabéns para você. Muito bom, principalmente na área de E também o método que eu aprendi, o sol, né? Também isso não. A aplicação foi número 3. Aí logo. Não. A minha pergunta é a seguinte. Como você viu a motivação? Como você está a motivação? Interessante porque, como eu disse, o que eu fiquei mais surpreso, até ouvi de uma diretora das empresas, ela falou assim, olha só, é interessante, a gente já contratou mais de 5 palestras de motivação que fazem um efeito sensacional, né? Porém, quando é uma palestra, o efeito ele tem um tempo X, né? Ele vai durar, enfim, e é muito interessante, claro, e aí vai caindo um pouco no esquecimento, que é uma coisa que faz sentido, mas, por outro lado, não é uma coisa que a empresa consegue fazer assim. A empresa não consegue fazer uma palestra por mês, sim, o tempo é muito curto. Então, com o método CIS, por exemplo, utilizado dentro dessa empresa, mais especificamente uma empresa de TI, que é a minha, que é a empresa de Aulan, que é o estado de trabalho, em colégios, universidades, uma faculdade que eu também trabalho, e também com alunos meus que quiseram receber a técnica, e foi muito interessante. Resultou até num TCC, os 3 alunos meus de coaching, foi muito legal, voltado para recursos humanos, agora, quanto à receptividade, o que é mais interessante, quando você aprende, você se torna um ser independente. Eu não estou esperando que a empresa faça nada por mim. Eu faço. Eu acordo de manhã, eu faço, né? Então eu alongo, todo o método do ritual do acordar, os elogios. Então, é aquela coisa contagiante. Então hoje, o que a Fátima, por exemplo, colocou, a gente corre atrás do e-mail, atrás do insight, e é verdade, por que eu vou levantar dali, falar com a gerente que está ali a 10 metros na outra sala, se eu posso apenas mandar um comunicado, você já vai me encurtar. Vou ganhar já mais de 5, 10 minutos no meu dia. Mas de repente, mesmo que seja através do e-mail, mesmo que seja, as pessoas mudam, têm contato mais, né, o sensível e tal, mas mesmo que seja por e-mail, as palavras mudam também no e-mail. O pessoal falava pra mim assim, nossa, você foi grosso comigo. Eu vi isso de uma aluna um dia, porque, poxa, não, deixa eu olhar o e-mail, fui consultar, não, normal, tal. Ela queria o quê? Que eu respondesse beijos, sei lá, e de fato,
E de fato, hoje você consegue fazer isso sem que a pessoa perceba até terceiras visões. Claro que eu estou falando, por exemplo, aluno. Mas, por exemplo, com funcionário. Você consegue, por exemplo, ter um respeito pela pessoa, igual aqui nos Estados Unidos, que eu sei, essa questão de assédio, ela é bem criteriosa. Eu não sei se é exagero o que a gente lê, mas até que algumas empresas de elevador você não pode subir junto com mulheres da empresa, tal, pode. Alguns casos que eu li isso, né, por algum problema de assédio e tal. Então, por isso, o método CISA tem que ser estudado, tem que ser aplicado. A forma de abraçar, por exemplo, que tem aquela questão do assim você abraça a esposa, né? Assim amigos, assim, né, por parentes e assim amigos, né? Então é um abraço, mas então, tem toda uma questão. Por isso existe a técnica, existe a metodologia. Não é eu sair falando para as pessoas, sim, também cada ferramenta fala, da forma para muitas vezes o prazo ele não é bem avaliado. O prazo faz você gastar na gestão de projetos, para quem não sabe, existe um estudo prévio, uma espécie de ensaio, um instrumento chamado estudo de viabilidade do projeto. O estudo de viabilidade do projeto hoje, infelizmente, deveria ser uma obrigação, mas não é. Muitos projetos são feitos sem um estudo de viabilidade. O que é um estudo de viabilidade? Eu analiso previamente recursos materiais, humanos, financeiros, vejo quais são os custos, qual é o prazo, as possibilidades, monto lá um gráfico gigante com tarefas e os respectivos prazos, e vou idealizando aquilo para que eu possa ter menos, não que eu não vou ter surpresa, mas que eu tenha menos efeitos de fator risco possível para impactar negativamente no meu projeto. Isso falta muito. Então, tecnicamente, esse instrumento, eu analisei que as pessoas, quando se fala em projeto, elas já vão logo para o projeto, é o fazer logo, né? Do PDCA, a pessoa já está lá no D, né? Já está logo no executando, está quase checando já. Na verdade, não fez nenhum planejamento para tirar um estudo de viabilidade. Agora, como motivar que as pessoas façam um estudo de viabilidade? Trabalhando esse lado também emocional, trabalhando também o coach de forma integral e sistêmica, fazendo com que a pessoa, se conhecendo melhor, ela saiba, por exemplo, dizer não, né? Tem funcionários, por exemplo, eu era uma pessoa assim, eu não sabia dizer não. A pessoa me pedia as coisas, tudo bem, eu estava das 24 horas no dia, eu estava com 28 horas de tarefa. E eu falava, tudo bem, eu faço. Hoje não. Eu já tento equilibrar o racional e o emocional. Peraí, calma. Olha, pode ser a semana que vem, podemos dar isso. Vamos analisar. Se me entrega em 2 horas? Não, peraí, calma, vamos desenhar. Então, acho que isso é extremamente importante. Utilizar as habilidades como instrumento, mas equilibrando a cabeça. Eu mudava muito a forma. Toda vez que eu me olhei para ele, assim, 40 segundos de abraço para você. Então, eu queria, assim, agradecer a professora Rosa, principalmente a você, porque eu venho para né? Gostaria de ter uma salva de palmas nesse trabalho, para depois nós avaliarmos que vocês saíssem e aguardar a Califórnia enquanto a gente faz a avaliação. Nós chamamos.